Eu falei, gente, que cultura machista. Tipo, uma mulher não pode resolver pra você? Como assim, né? Hoje em dia, mulher e mulher é um casal, homem e homem é um casal, normal. E ele me disse não, normal é um homem e uma mulher. Eu disse não, tu estás desatualizado, porque nosso conceito de casal hoje tanto faz o gênero. A gente faz tudo que está a nosso alcance para atender bem essa mulher, e ela tem sim, ela é um sujeito de direito, independente de ter ou não dinheiro, ela vai ser bem atendida e o judiciário vai amparar essa mulher. Em briga de marido e mulher não se coloca a colher. Sim, né? Se coloca sim. Diz que sente 80 e denuncie. Mas você sabe que eu já enfrentei, eu vou compartilhar. Galera, vamos começar nosso podcast com essas histórias. Eu enfrentei... Justamente era esse isso que a gente quer aqui no nosso podcast. Eu enfrentei uma coisa assim no salão e eu fiquei muito chocada. Porque, tipo, chegou um cliente, aí, enfim, atrasos acontecem no salão, né? Imagina, mais de 20 pessoas, 30 pessoas passam por ali por dia. E ele tava ali na recepção, aí, um pouco nervoso, né? Ok. Aí ele pegou e falou assim, não, mas com quem que eu posso falar? Quem é o responsável por aqui? Aí a recepcionista falou assim, ela está aqui, é a Bruna. Aí ele olhou, ele falou, mas cadê o Giovanni? Aí, tipo, eu falei, não, mas você pode falar comigo, né? Eu também sou a dona do lugar. Aí ele fingiu que não me escutou. Ele realmente fingiu que não me escutou. E ele saiu com um olhar assim, ó, sabe, pro Giovanni. E quando ele viu o Giovanni, ele só falou, oi. Eu fiquei olhando assim, tipo... Eu não lembro dessa cena. Eu falei, gente, que cultura machista. Tipo, uma mulher não pode resolver pra você? Como assim, né? Querida, era um senhor. É óbvio que eu entendo que vem da cultura dele, né? E da criação. Eu comentei como um familiar, enfim, que hoje em dia mulher e mulher é um casal, homem e homem é um casal, normal. E ele me disse não, normal é um homem e uma mulher. Eu disse não, tu estás desatualizado, porque nosso conceito de casal hoje tanto faz o gênero. São duas pessoas. Independente se são duas mulheres, ou se são dois homens, ou se é um homem e uma mulher. Por que não seria normal? Ah, mas para mim não é normal. Então, é claro, ele tem já 80 e poucos anos. Ele vem de uma cultura onde isso era muito escondido, onde não... né? Então, a gente traz isso entranhado, sabe? Tá na estrutura. E apesar de eu venho de Caxias, eu nasci lá, morei lá minha vida inteira e faz 9 anos que a gente se estabeleceu aqui, porque meu marido é daqui, a família dele é daqui, enfim. E aí a gente quis criar as crianças com mais liberdade, qualidade de vida, tudo, enfim. E eu percebo que Caxias é tanto quanto Colônia, tanto Colônia quanto Nova Prata, porque os pensamentos são iguais, apesar de ser uma cidade com mais de 600 mil habitantes, né, já ser uma cidade grande, enfim, e os preconceitos são os mesmos, né, que a gente vê aqui. Exatamente. Questão do racismo, a cultura do patriarcado, né, do chefe da família, de quem manda é o homem. Então, isso aí também se caracteriza lá, né? Não é porque... Eu acho que é só uma cidade maior, né? É só uma cidade maior com os mesmos preconceitos, né? E... de uma cidade menor. De uma cidade menor, só que aqui a gente, eu acho que vê mais, conhece mais, não sei. Eu tenho esse pressentimento, sabe? De repente, por conhecer mais as pessoas. Então, começamos nosso podcast com essas histórias. Olha que Quero delícia. agradecer aos nossos apoiadores: Cantina Mascaron, Viva Farma, Cloud Store, Menon Odontologia, Homem.com, La Taverna Eventos, Mercadão dos Óculos, Ritsat Smart. Quero agradecer nossas convidadas. Maravilhosas. E o nosso assunto hoje vai ser... grande papel na sério, sociedade. acho que ele é até um pouquinho polêmico, dependendo do viés que se olha, né? Mas eu acho que vai informar muito. O nosso intuito aqui é informar, é trazer informação. Isso. Agradecer a nossa amiga Jaque, que foi quem nos indicou essas duas pessoas. Um assunto que a gente não tinha conhecimento, que tinha tantos envolvimentos e uma proporção tão grande. Exatamente. E aí a gente trouxe elas. E agora a gente vai pedir para vocês se apresentarem. Então, o prazer é meu estar aqui, dividindo essa mesa com vocês.
Fico lisonjeada em poder participar com a doutora Danusa, né, de um momento tão importante que é falar dos direitos das mulheres. Então é uma honra, um prazer e a gente tem, sim, é um assunto que a gente traz, tem muita bagagem para levar, né, pro telespectador de vocês, enfim, para que a gente consiga trazer à tona esses preconceitos e tentar saná-los, né? Que eu acho que esse é a nossa grande missão aqui enquanto mulheres advogadas, né? Que a gente já vem de uma profissão muito machista. Quando eu entrei na faculdade, enfim, a maioria dos meus colegas eram homens, eram poucas meninas. Hoje já mudou, né? Hoje a gente já tem uma outra realidade, mas porque a gente traz esses assuntos à tona, né? Então, muito obrigada pelo convite. Prazer, é muito bom estar aqui. Meu nome é Danusa Secato, eu sou defensora pública em Nova Prata há 13 anos e como defensora pública há 16 anos. E eu fico muito lisonjeada pelo convite de poder estar aqui com vocês hoje, conversar sobre os direitos das mulheres, sobre defensoria pública, essa instituição que é essencialmente feminina, porque se há muito tempo atrás os bancos acadêmicos do direito eles eram predominantemente formados por homens, agora inverteu. E nos concursos públicos, acredito que foi onde, primeiramente, a mulher ganhou um espaço, assim, porque na defensoria, por exemplo, é uma instituição predominantemente feminina. E os concursos públicos também, a gente nota assim, uma presença maciça de mulheres e conquistando espaços, né? Mas seja nos concursos públicos, seja nas instituições públicas, seja advogando, enfim, o importante é que a gente tenha conquistado esse espaço e que cada vez mais tenha, né, condições de mostrar que somos importantes, né? Somos importantes no contexto geral. Claro. E entrando um pouquinho pegando um pouquinho do viés da Danusa, você acha que quando hoje, né, as pessoas quando escolhem, por exemplo, tem um caso específico, seja de divórcio, seja de qualquer situação, há uma tendência a escolher se é homem ou mulher, por exemplo, mulheres que acionam advogados ou a defensoria num divórcio, ela tende a querer mais uma advogada mulher e o homem, o advogado homem, ou não, hoje não existe mais, hoje tanto faz? Eu sinto em gabinete esse preconceito, porque a profissão de advogar tem alguns países que hoje em dia ela é proibida, na Arábia, enfim, esses países onde a gente tem esse machismo impregnado até os dias de hoje. A mulher não pode ser advogada, ela não pode chegar nos cargos públicos. Então, eu sinto que a própria mulher tem preconceito com a mulher advogada. Porque a impressão que dá é que se tu não tem um homem que vai te defender, que vai te proteger, tu não está bem assistida. Só que isso não é verdade. O trabalho técnico da mulher, em razão, principalmente nesses casos que seriam de divórcio, separação, pensão alimentar, a mulher sabe a necessidade da outra mulher. Exato. Ela já passou, algumas já passaram por aquilo e sabe o que é importante. Então eu acredito que uma mulher defendendo outra mulher, ela vai defender com muito mais propriedade, ganha mais força, com né? muito mais força do que um homem que não tem ideia das reais necessidades das mulheres. Exato. E aí eu acho que tem a função, né, básica do masculino e feminino, né? Que o masculino, a gente olha para o masculino como com a força, com a defensão, com a defesa, com a proteção, né? Até isso é desde que existe dual, mas no direito isso não funciona, porque não é uma defesa força, né? Não é algo físico, né? E eu acho até que a mulher, ela acaba sendo mais sensível para alguns casos. E mais atenta até, eu acho. Isso, minuciosa, mais detalhista. Detalhes, Eu sou, por exemplo, um cliente que eu tenho advogada mulher, pelo fato de eu conseguir me comunicar muito melhor e a gente se entender melhor do que um homem que é muito prático, muito direto. Então,
Eu acho que acaba... Tipo, aí vai me defender, tem que ser um homem. Eu acho que acaba tendo essa visão lá do... Lá de da trás. história, né? Até o contexto da mulher é que a gente teria que entender, sabe? Foi aquela questão que eu tinha colocado anteriormente. Da onde que vem esse preconceito? Como que nasceu isso, né? Então eu trouxe aqui algumas frases de estudiosos, filósofos do século VII antes de Cristo, né? Então Zaratustra, ele dizia assim: a mulher deve adorar o homem como a um deus. Toda manhã, por 9 vezes consecutivas, deve ajoelhar-se aos pés do marido e, de braços cruzados, perguntar-lhe: Senhor, que desejais que eu faça? Então, isso no século VII antes de Cristo. Aí, um grande estudioso, Aristóteles também, a mulher é um homem incompleto, um homem castrado. E aí chegamos no século II antes de Cristo, um estudioso, um médico romano chamado Cláudio Galeno, que ele viveu lá durante o século II. Ele é um dos mais antigos cientistas a falar sobre a mulher e o corpo da mulher, e ele assim caracterizava a mulher. Então, essa categoria imperfeita da natureza. E ele era o idealizador do sexo único, porque o único modelo de perfeição seria o sexo masculino. Então, a mulher era um homem que não deu certo, né? E aí, depois veio todas aquelas aberrações, Código de Hammurabi. E nós chegamos lá no século XV, tá? Aí diz assim... O Tratado da Conduta Moral e Costumes da França. Quando um homem for repreendido em público por uma mulher, cabe-lhe o direito de derrubá-la com um soco, desferir-lhe um pontapé e quebrar-lhe o nariz, para que assim desfigurada não se deixe ver envergonhada de sua face. E é bem merecido, por dirigir-se ao homem com maldade de linguajar ousado. Então, esse era o direito da mulher. Gente, dói escutar isso. Nós viemos desse contexto. Eu tô aqui escutando e não tem como a gente não se sentir ofendida, né, com essas... Mas eu acredito que isso é bem importante trazer, porque realmente aí a gente vai vendo algumas coisas que ainda aconteciam mais, mas ainda acontecem, né? Por exemplo, é muito normal na cultura italiana que a herança ela seja direcionada só aos homens. Era muito normal que as mulheres não recebessem herança, né? Na região é normal isso. As mulheres não receberam herança e os homens receberam herança. Então, o fato de você ter filhas mulheres era um problema, assim, porque a mão de obra masculina era... Eles preferiam a mão de obra masculina, enfim, né? O homem carregaria o sobrenome da família. É tão forte essa cultura que muitas vezes mesmo a mulher tendo condições de ter o seu próprio dinheiro, ganhando seu dinheiro, seja as nossas nonas, enfim, quando elas vendiam um queijo, elas vendiam alguma produção dela artesanal, enfim, quem determinava o destino daquele dinheiro não era ela não tinha poder para determinar o destino de um dinheiro que ela conquistava. Então, eu acredito que hoje a gente está na melhor das nossas fases, enfim, a gente consegue... estudar, a gente consegue ter uma vida, a gente consegue ter renda. Muitas vezes a renda da mulher é maior do que a do próprio homem. Acredito que a gente evoluiu muito, mas ao mesmo tempo é preciso entender o que essas mulheres passaram e valorizar o que elas passaram, né? Exatamente, porque elas passaram por coisas e lutaram por situações que nos dão o conforto de ser quem somos hoje. Então, o espaço que a gente tem hoje foi porque essas grandes mulheres passaram por tudo isso, né? Até chegar... Até o que eu ia perguntar desse fato histórico, e tem algum marco, tipo, começa aqui a revolução.
Só queria agradecer a Cantina Mascaron pelos Sim, excelentes vinhos que nos mandam. esse encontro. Você tem um marco, tipo assim, ó, começou... Eu vou dirigir, gente, então. Agradeço. Eu peço desculpas, mas sou de Vila Flores e beberei em casa, não tem problema. Tá pertinho da cantina. Ó, na verdade, o que acontece? O machismo, ele é um preconceito, ele é uma discriminação pelo gênero mulher, tá? Pelo feminino. Então, ele não olha com bons olhos para o feminismo. O feminismo, não o feminismo radical, o feminismo, ele é uma construção acadêmica. Ele veio dos bancos acadêmicos. A mulher se sentiu na necessidade de construir essa doutrina do feminismo e se discutir isso. Por quê? Porque antigamente as mulheres não iam para a escola. As mulheres não podiam acessar a biblioteca de suas casas. Elas não podiam ler. Não era trabalho de mulher isso, era um trabalho masculino. Quando as mulheres conseguiram ir para as escolas em 1836 no Brasil, né, se a gente for analisar, foi ontem, elas foram fazer trabalhos manuais, artesanatos, crochê, pinturas, não matemática, ciências. Então, todo esse preconceito da mulher não conseguir estudar, não conseguir se colocar no mercado de trabalho, porque a gente tem que entender uma coisa: a mulher pobre sempre trabalhou, e trabalhou muito, né, nas lavouras, nas colônias, enfim. Então, a mulher pobre, essa história, a mulher começou a trabalhar agora. Não, a mulher toda a vida trabalhou, né? E teve, sim, as grandes revolucionárias, né? Que eu até trouxe aqui os marcos históricos. Só pra entender. Então, o machismo a origem do machismo e do feminismo são diferentes. Diferentes. Mas existe também o olhar do feminismo contra o gênero masculino. Existe isso também? Não foi criado assim? Que na minha opinião, né, seria o feminismo radical, que eu não concordo com isso. A gente tem que lutar. São os extremos, né? Através da inteligência, nos bancos acadêmicos, com doutrinas, né? Agora, eu não concordo com esse feminismo radical. Mas existe esse também, né? Existe, mas entendi que tu falou da origem deles. São várias vertentes. No mundo, assim, a gente pode fazer um recorte, né, claro que tiveram outras. A própria rainha do Egito, Cleópatra, foi na sua época, né, rainha antes de Cristo. Então, já é um sinal ali da mulher na força, na posição do poder, né, do mando, comando, gestão. É isso que a gente quer, sabe? A gente quer igualdades de oportunidades. Aí depois teve a Joana d'Arc, que chamam ela de camponesa, mas ela foi chefe de uma tropa na Guerra dos 100 Anos, que ela liderou, ganharam, né? A França ganhou da Inglaterra, e depois os próprios franceses entregaram ela para os ingleses, e ela morreu queimada por bruxaria e tal. Aí depois a França canonizou ela como uma santa, né, numa situação assim de vamos deixar ela como santa, queimamos, mas o caso. Tá tudo bem. E, na minha opinião, eu acho que a grande francesa Olympe de Gouges que fez... Porque quando os franceses vieram na Revolução Francesa, que eles queriam igualdade, liberdade e fraternidade para os homens, né, na declaração da Declaração de Direitos do Homem, essa francesa, ela colocou as mulheres. Ela queria uma declaração dos direitos das mulheres. E, na época, ela não teve direito a advogado, ela foi morta, ela foi guilhotinada, só que ela deixou um grande legado para nós, porque até hoje esse foi um marco, né, a Declaração dos Direitos da Mulher Cidadã, porque os franceses, eles queriam isso aí para eles, né, para os homens, não para as mulheres. Então, tem outros inúmeros direitos ao voto, a votar. Direito ao voto, eu acho que foi talvez o maior marco, é recente isso? O maior marco. Recente.
Tu sabe, se a gente for pensar assim, ó, a nível de histórico, ele é muito recente. E mais recente ainda é o direito em ser votada, né? Eu acredito. Da mulher poder se candidatar. Se candidatar. No tanto que são pouquíssimos cargos, né? A gente já teve presidenta, mulher, mas infelizmente são poucos cargos até femininos hoje, até hoje. Na política até a gente tem uma certa aversão, né, doutora? Se for pensar, a mulher tem uma certa aversão a concorrer, enfim. A própria mulher acaba ficando intimidada. Exatamente. A concorrer diante do número de homens que tem. Mas eu acredito, assim, que a palavra feminismo, ela vem tendo uma deturpação, assim. Mas são conquistas muito importantes, na verdade, para a mulher. E, aos poucos, a gente foi deixando de lado essa cultura, né, totalmente machista. E a gente foi conseguindo espaços. Foi bem aos poucos. E acredito que por isso que a gente tem que valorizar muito as nossas mães, as nossas avós, principalmente as nossas avós, né, que passaram por situações muito difíceis para que hoje a gente tenha a situação que tem agora. Se nós formos pensar no direito penal, por exemplo, eu estava me lembrando, até 2005 tinha uma legislação que previa que se o estuprador casasse com a vítima, era uma causa de extinção da punibilidade do estupro, porque ele reparou aquele mal que ele causou. Quer dizer, a questão psicológica, a questão moral, ela não era um problema. O problema era a reparação perante a sociedade de uma mulher ter sido violada antes do casamento, né? O que ela sentiu, se aquilo deu qualquer abalo na vida dela, não era um problema nem mesmo para o direito. E é uma legislação que só foi suprida do Código Penal em 2005. Recente? Sim. Até então começou a jurisprudência, já não aceitava mais, enfim. Mas era muito normal. Eu lembro de na faculdade, um professor comentar que existia, inclusive, casos de que a menina foi, de fato, estuprada. E se o estuprador era alguém com condição financeira, ele comprava a família da vítima, enfim, casava com aquela vítima, ficava casado um tempo, né? Basicamente, né? Pro forma, né? Só para se livrar de um processo criminal de estupro, né? Então, a própria legislação ela demorou muito para crescer até a gente chegar numa situação que a gente tem hoje, que é uma proteção melhorada pela Lei Maria da Penha, enfim, né? A mulher conquistou esse espaço a duras penas, mas acredito que hoje a gente tem um sistema legislativo que nos iguala, embora na prática a gente sinta que, de fato, a igualdade ainda é algo que não é 100%, né? Enfim, a gente tá ainda necessitando, talvez mudar, inclusive, não só a legislação, mas a cabeça das pessoas. Eu acho que são mudanças que são gerações, né? Então, a geração dos meus avós se comportou de um jeito, dos meus pais já se comportou de outra. A nossa já se comporta de outra. E assim, pelo menos, umas 4, 5 gerações pra a gente ter uma clarificação. Devia ser mais rápido, concordo, super, devia... Mas é tudo assim, né? A questão da equiparação salarial, eu li um artigo que nos faltam 300 anos para a gente conseguir chegar no mesmo trabalho, para a mesma remuneração. E isso se a gente continuar batalhando como nós estamos agora. Fazendo isso que nós estamos fazendo, trazendo, né, informações e mostrando o quanto é importante. Durante a pandemia foi um momento que as mulheres perderam muito, né, seus direitos. A questão da mulher em casa, sobrecarregada, com o marido em home office. Aí muitas perderam o trabalho. Trabalhamos o dobro. Né? Jornada tripla. Né? E na verdade essa questão da tripla jornada ou desse trabalho excessivo é onde dá o cerne do nosso problema para essa igualdade de gêneros, porque a mulher ela já nasce incutido nela esse sentimento de cuidar, né? Já é instinto, né? Essa coisa emocional, do afeto, né? A mulher, ela é afetuosa, só que quanto custa esse afeto?
quanto trabalho nos custa isso, Exatamente. né? Então, são inúmeras mulheres que trabalham, né, tem a tripla jornada de trabalho, e aí esse acaba sendo o maior... como é que eu posso dizer? O maior peso na hora de ela conseguir se igualar ao gênero masculino. É o acúmulo. O acúmulo. Eu tenho uma pergunta bem boa, só que antes a gente vai falar um pouquinho sobre os nossos apoiadores. E falando em mulheres empoderadíssimas, empresárias incríveis, Cloud Store, que é quem me veste aqui no nosso podcast. Meninas, muito obrigada, gente. Cloud Store tá com uma coleção maravilhosa de outono e inverno. Inclusive, ó, essa roupa aqui, Claudinha, você arrasou. Estou apaixonada, gente. Não perca, dê uma passadinha na loja, os preços estão incríveis e a coleção também. E Espaço Menon é uma clínica de odontologia onde tem toda a parte estética e toda a parte de saúde também. Eles são bem completos e maravilhosos. Um beijo, Espaço Menon. La Taverna Eventos, gastronomia regional e passeios turísticos. Então não perca a oportunidade, entrem no Instagram, tem muita coisa boa para conhecer. Entre lá no direct e manda uma mensagem para eles que eles colocam todas as informações disponíveis aí para vocês. E Mercadão do Óculos. Lá no Mercadão do Óculos vocês acham óculos de grau, óculos de sol, óculos infantil, para todos os tipos e ocasiões que vocês quiserem. Então Mercadão do Óculos, um beijo pra vocês. Certo? Minha perguntinha. Vocês acham que devido... Eu entendi bem o contexto, né? Que pra gente, enfim, se igualar pra sociedade ali no nível dos homens, a gente ainda tem um longo espaço para percorrer, mas a gente entende sobre os acúmulos de funções. Então a mulher, ela não só trabalha fora, né? A mulher tem as tarefas de casa, a mulher tem filho, a mulher tem toda uma estrutura, toda uma família para cuidar, N situações. Vocês acham que no mundo de hoje tem dados, não sei bem ao certo, que depressões, todos os tipos de doenças ligadas ao emocional, elas atingem mais mulheres? Vocês acham que é devido a isso? Tipo, ao acúmulo de funções, ao acúmulo de tarefa, à cobrança da sociedade, ao machismo que tá ali com a gente todos os dias presentes. Qual a opinião de vocês sobre isso? Doutora, por favor. Olha, eu vou te responder falando um outro assunto assim. Se as meninas e as mulheres fossem remuneradas pelo trabalho de cuidar, elas ganham. Teve um estudo, eles fizeram uma estimativa de $10 por hora, tá? Uhum. Se comparar isso e levar para um número, para um olhar macro, isso aí representaria, em média, 11% do PIB nacional. 11% do PIB nacional significa que é o dobro do agronegócio. Então, quem não se deprime com uma situação dessas? Trabalhar e não receber por isso. Se dedicar, dar o máximo, né? Não, a gente não quer colocar que as mulheres não podem cuidar dos seus filhos. Não, claro. Cada um faz aquilo que quer. Nossa, eu quero ser dona de casa, ok. Tá tudo certo. Agora, não acumulada, né? Não infeliz. Exatamente. Não tendo que... ele me ajuda, meu marido me ajuda. Não, teu marido não tem que ajudar. Teu marido tem que cuidar junto com você, tanto quanto você. Mas aí eu entendo a questão cultural, mas não é uma questão de se sujeitar a isso. Vou dar um exemplo aqui. Tá. A Bruna odeia cozinha. Nós juntos encontramos uma alternativa. Eu gosto de cozinhar, mas não tem nem tempo. A gente não tem tempo, enfim. Então, por exemplo, ela odeia. Então, cozinha não é uma opção de ninguém. Tivemos que encontrar uma saída para isso, conversando, né? Isso. Eu poderia ter dito, não, pode deixar que eu cozinho até. Quem quando cozinha sou eu, mas é numa... E aí tem coisas que eu gosto de fazer. Por exemplo, eu gosto mais de fazer isso, eu aprendo mais daquilo. Então a gente vai conversando e vai se ajustando. Se ela chegar e disser pra mim,
não limpar a casa. Ok, trabalha fora, tá tudo ok. Então a gente vai encontrando um equilíbrio ali dos dois cuidarem da casa, dos dois trabalharem fora. A gente vive 24 horas por dia junto. Sim. Então é meio que, né, de conversar. Um acordo. Vocês têm um acordo. Só que, olha só, a coisa é tão incrustada, tão entranhada. É porque às vezes não tem nem coragem de ter essa conversa. Olha só, 1959. Né? Então, se for ver, né, em consideração a tempo, foi ontem. Jornal das Moças. A mulher deve fazer o marido descansar nas horas vagas, servindo-lhe uma cerveja bem gelada. Nada de incomodá-lo com serviços domésticos ou notícias domésticas. Deve manter a aparência impecável para o marido e ser subserviente. Mas, gente, eu já pego a cerveja, sento do lado e vamos tomar e vamos... Claro que o ideal é um modelo assim, olha, eu gosto mais de cozinhar, eu gosto mais de limpar, eu lavo a roupa, tu recolhe a roupa. Enfim, ter essa cooperação da família, tá? Só que, na verdade, o que acontece na realidade é que o homem trabalha fora, já fez o seu trabalho, chega em casa, vai pro seu futebol, passa no bar, faz alguma recreação, assiste um futebol, espera o jantar e a mulher que dá conta de tudo. Ah, mas diz pra ela deixar de fazer Aí isso. tem os filhos, tem os temas, tem né, outras demandas da família. Porque uma realidade é um casal, homem e mulher. Aí quando tu coloca uma criança no meio, já muda tudo. Já muda tudo o contexto. 2, 3 crianças que, né? Eu sou mãe de 2 meninos e os meus filhos fazem tudo. Se tu pedir para eles cozinharem, eles sabem cozinhar, eles sabem limpar. Por quê? Porque eles sempre tiveram em casa a educação de que eles não estão me ajudando. Eles estão colaborando com a família. Sim, se a gente quer ter uma casa organizada, se a gente quer ter uma casa limpa, por mais que a gente tenha algum funcionário, alguém que nos ajude, a gente precisa ter essa colaboração, né? Essa compreensão entre família. E o que eu enxergo hoje é muito engraçado, porque assim, eu vejo as mães de meninos criando príncipe, aquele rei que é servido com banquetes, né? Que com 30 anos vai estar jogando videogame. Empoderada, fala línguas, estudiosa, já foi viajar para viagens internacionais e tal. Então, esse menino, reizinho, criado, né, com a mãe, a avó, enfim, dando tudo na mão. Quando eles se encontrarem, vai dar choque. Claro. Com certeza. Porque essa menina não vai querer limpar ou cozinhar ou fazer para ele. Ela é acostumada a fazer as demandas dela. Exatamente. Então é isso que a gente tem que entender. A gente tem que também ter consciência de criar os filhos para essa nova realidade que a gente quer. Exato, criar os filhos. Eu fico pensando, às vezes, isso. Buda falava que a gente tem que ir de um extremo ao outro para encontrar o caminho do meio, né? Viemos desse extremo totalmente machista. Acredito que estamos indo para um extremo em que daqui a pouco o homem menos ativo vai ter essa servidão e aí encontramos o caminho do meio, porque eu vejo muito isso. Sim. Inclusive em conhecidos, amigos e tudo isso. Homens extremamente bobão, assim, que tá lá com 30, 35, 40 anos e não acontece, né? Tá lá jogando videogame. Tem uma feira na rua, eu recebi uma foto, então os pais não aguentam mais aqueles filhos de 30, 35 anos em casa. Aí eles vão numa praça e colocam como se fosse um currículo do filho. Fulano, tantos anos, formado em tal, salário tal, né? Enfim, colocam lá na praça e deixam lá para que os outros pais que estão por ali vejam uma espécie de um currículo, né, com foto, tudo, enfim, para ver se eles conseguem fazer casamentos arranjados. Até saem alguns casamentos, mas eles não duram mais do que 3 meses. Então é uma coisa muito rasa. Mas chegou no Japão, já tá Que loucura! nesse ponto dos pais
arrumarem casamento para esses filhos. Estamos voltando. Que estão em casa. Né? Tem uma expressão em italiano, i mamoni, que são as pessoas mais de idade que não saem da casa dos pais, né? Sim, sim. É uma expressão. E é exatamente por isso. Sim. Respondendo a tua pergunta, assim, a realidade que eu vejo na defensoria, assim, eu falo no caso Da a realidade da defensoria. Ela é mais ou menos a junção de tudo que tu falou, assim. Muitas mães solo, né? Ou por abandonos, ou porque, enfim, por algum motivo o marido se afastou, o companheiro se afastou e elas assumem o papel de mãe e pai, né? Enfim, essa dificuldade de conseguir prover a mantença ali de uma família muitas vezes numerosa e com dificuldade de acesso a serviços públicos bem básicos, às vezes assim, acessar uma vaga de creche para poder trabalhar fora e ter um horário que permita aquela criança estar em colégio e ao mesmo tempo tu exercer o direito ao trabalho, né? Até o horário da creche, né? O horário da creche pública ele é diferente do horário da creche particular, enfim, Sim. né? O acesso a serviços de saúde, é a junção de vários mundos, inclusive muitas delas com maridos presos, enfim, né? E tendo que não só prover o sustento da família, mas de alguma forma levar algum tipo de verba para aquele marido que está preso, porque ele precisa, né? Por mais que o Estado dê o básico, mas tem coisas que a família tem que levar para essa pessoa que está no sistema prisional. Então, é uma realidade bem dura, assim. Uhum. E, de fato, a gente vê um acréscimo em ações de medicamentos buscando medicação de depressão. Muito depois da pandemia, a gente começou a notar, assim, que toda semana, digamos, se a gente fosse fazer o top 5 dos medicamentos buscados na defensoria, eu acredito que hoje os medicamentos de depressão eles se igualam a medicações de cardíacas e até medicações de câncer, o que não era normal, assim, a gente não tinha assim tanta busca por medicamentos para combate à depressão. E, enfim, né, essa falta Tu narrou um comportamento de pessoas maduras, pessoas evoluídas e que entendem que um bom relacionamento vai ser o complemento e a junção de ambos e ambos fazendo um esforço, né? O problema é que, no mais das vezes, não é esse, né? O relacionamento do padrão das pessoas, né? De um modo geral. E isso Sim, que a gente tende a imaginar que todo mundo pensa de forma como a gente pensa, né? Que quer perguntar? A gente falou da parte histórica e da parte prática hoje, né? Vimos ali desde Zaratustra a humilhação, a agressão às mulheres. Como isso, eu imagino que vocês tenham dados, como isso está hoje? A gente vem aumentando, com esse movimento todo vem diminuindo, que o ideal seria, né? Como estamos na prática, assim? Não estamos bem. Não sei se é porque estamos divulgando o que acontece e antes eram... Por exemplo, a violência contra a mulher era algo velado, né? Ninguém falava, então, nem ela. Não havia possibilidade, não era para reclamar, então, né? Não cabia nas estatísticas. Então, não tenho certeza se não existia ou se, de fato, a pandemia piorou uma situação que já não vinha bem, né? Para se ter uma ideia, um levantamento da Defensoria Pública, tá? No Brasil, a cada 7 horas, uma mulher é vítima de feminicídio. 37,5% das vítimas são brancas e 62% das vítimas são negras. E a violência doméstica é a principal causa de morte entre mulheres dos 16 aos 44 anos. Morrem mais por violência doméstica do que por câncer e por acidentes de trânsito. Então, realmente, os dados, eles assustam e faz sentido, né? Porque todo dia a gente tem alguma notícia de um feminicídio, enfim. No Rio Grande do Sul, os dados são bem gritantes. A gente vê diferença, não sei se tem, mas tipo assim, com regiões... Eu acho que a violência doméstica, ela tá em todas as regiões, né? Não tem uma que se aponta, assim. Não, alguns lugares eu acredito que seja pior. Mas uma coisa que me chama muita atenção é que o lugar
mais perigoso para a mulher estar hoje é dentro de casa. O que não deveria. Então, que deveria ser o seu lar, né? O seu abrigo, o seu ninho. Não. E a maioria das mulheres que sofreram violência da questão sexual não foi cometida por um estranho. A maioria delas é alguma pessoa próxima, um parente, um amigo da família. Então, isso aí a gente teria que combater, sabe? A mulher, ela tem que ter paz para viver. Porque uma coisa também, em relação à mulher casada, que me perguntam muito, é uma pergunta recorrente. A questão do estupro de mulher casada, existe? Claro que existe. O sim que tu deu lá na igreja, ele não é eterno. Sim. Ele não é para sempre, não é para todas as coisas. Então, essa mulher, ela pode não querer ter relação com esse marido. E se ele forçar ela, ele vai ser preso, vai ser tipificado como estupro. Isso, como estupro. E elas ficam surpresas, assim, sabe? Porque é uma previsão legal que a lei amparou, né, nós mulheres, e que a maioria das mulheres não sabem. E que muitas veem como uma obrigação. Se você for ver, até hoje as mulheres enxergam, enfim, o ato sexual, a relação sexual dentro do casamento, mesmo não estando bem, como uma obrigação, né? Se estou casada, tenho o quê? Ainda bem que a história do servir lá do... É uma loucura. Felizmente ela própria tem aquele pensamento que ela é um objeto. Ela se trata como um objeto para um marido. E se ela quer pedir a separação, ou, né, enfim, porque ela tá vendo que não tá bem, ou que tá sofrendo alguma violência, a família é a primeira entidade que diz para ela: não, você tem que manter o seu casamento. Pensa nos seus filhos, pensa em todo mundo menos em ti, né? Mas eu acho engraçado porque, assim, ó, o filho que vai viver nesse relacionamento falido, ele vai ser um filho infeliz, porque vai ver o pai infeliz, a mãe infeliz. Então, eu acho estranho a pessoa me dizer: eu não me separo por causa dos meus filhos. Mas, querido, não se separa então, justamente pelos filhos que tu deveria ser uma pessoa melhor, buscar felicidade, né? Trazer uma nova realidade se tu tá infeliz com aquela situação, se tu tá numa situação de violência, né? Enfim, então, é muito estranho isso. E a família tem que apoiar essa mulher. Porque a mulher, ela não conta tudo. Ela conta até uma parte, né? Eu vejo que até para nós, às vezes a gente vai descobrindo as coisas aos poucos. E aí ela conta até uma parte. E a família diz: não, tu tem que fazer de tudo para manter teu casamento. Exatamente. Aí vem aquelas perguntas: mas o que você vai fazer? Como é que você vai viver? Como assim? Como é que vai viver, eu acho que isso até deve ser um medo também, né? Sim. Como é que funciona isso? Por exemplo, se a pessoa tem uma rede de apoio, ok, né? Até mesmo a família desencorajando a separação e tudo mais, isso tem. Minha mãe vai me ajudar, minha irmã. Agora tem pessoas que não têm rede de apoio, né? Como é que faz? Funciona? Então, é um problema muito sério. Inclusive porque eu acredito que muitas das pessoas que estejam nos ouvindo e vendo, elas acreditam que não é uma realidade de Nova Prata. Eles imaginam: não, isso acontece em Porto Alegre, em Caxias. Em Nova Prata não tem violência doméstica. Não é bem assim. Eu convido vocês a visualizarem a pauta da 2ª Vara Judicial de Nova Prata, que trata de crimes de violência contra violência doméstica. E, assim, né, praticamente toda semana, assim, nós temos várias audiências de violência doméstica. E, inclusive, a gente tem, uma piada interna, se eu posso chamar isso, na defensoria, né? Estamos a 0 dias sem memoriais de violência doméstica. Nosso recorde são 0 dias. Porque toda semana eu tenho alguma defesa para fazer em processo de violência doméstica. E, assim, muitos processos, muitos mesmo. Então, essa ideia de que não, aqui em Nova Prata não é assim, não é verdade. Nós temos muitos casos de violência doméstica, sim. A maioria deles não são de violência física
física tão explícita, né? Enfim, né? Nós tivemos casos de feminicídios e tentativas, mas eles de fato são mais raros. Mas o que a gente visualiza, assim, é a bebida, tá? Digamos, o fator preponderante nos registros, assim, eu não tenho um levantamento, mas a grosso modo, o fator relevante de registros de ocorrência aqui na região, eles são todos motivados por bebida, o álcool. Mais do que drogas, mais do que qualquer coisa. E muitas delas, elas não pretendem por fim aquele relacionamento de fato. Muitas delas, quando elas foram na delegacia e tomaram coragem de fazer aquele registro, na verdade, é como a doutora falou, pode contar que aquilo já aconteceu assim várias vezes, e aí em uma das oportunidades ela buscou fazer aquele registro até como um pedido de socorro para ver se aquele companheiro se dá conta de que ele está jogando fora a família dele em função desse vício com a bebida. E é raras as forma vezes. Não de acabar, mas de tipo, dar um limite, né? É como que um chamado para que ele tome uma posição, que ele faça uma escolha, enfim, um susto. Elas falam muito a palavra susto. Eu quero dar um susto para ver se ele, né, se ele faz por onde, se ele entende que em algum momento vai ser ou a bebida ou a família, né? E é bem raro que eles aceitem tratamento. Existe uma dificuldade muito grande, sim, deles entenderem que já não é mais um beber social e que aquilo passou dos limites. E, enfim, acredito que se a gente tivesse mais seriedade no combate à dependência, né, química em relação ao álcool principalmente, assim, a gente teria números mais leves nessa questão da violência doméstica. E, claro, tem coisas mais extremas, sim, enfim, né? E essa questão da dependência econômica, que é o grande problema, pelo menos para as nossas assistidas da Defensoria, porque, de fato, a partir do rompimento da relação, tem situações práticas que elas são inevitáveis. Ok, o companheiro vai ter que pagar a pensão para os filhos, mas via de regra a pensão ela é baseada no quanto essa pessoa ganha, e os ganhos muitas vezes não são muito altos, não são comprovados e não são muito altos, e a gente está vivendo uma situação que é uma crise, de fato, tudo é muito caro, principalmente o básico, o alimento é muito caro, e aí tu vai ter 2 casas para manter, tu vai ter 2 contas de luz, 2 contas de água, né? Quando já era difícil com 2 salários manter uma família estruturada, tu vai ter que manter 2 casas e aquela renda não vai ter um acréscimo. Então, talvez o Estado, ele peque, de modo geral, assim, nesse apoio a essa mulher. Essa frase de que, continua junto, então gosta de apanhar. Não é verdade. Tem todo um contexto. Ninguém gosta de apanhar. Claro. Alguém gosta de apanhar? Ninguém gosta de apanhar. Só que existe uma realidade, e inclusive muitas vezes econômica, que enfraquece essa mulher de realmente tomar uma atitude para sair de casa, né? Eu, enquanto advogada, eu faço parte, sou membro da Comissão da Mulher Advogada. E nós, enquanto comissão, nós já fomos algumas vezes até a municipalidade, até a Secretaria de Assistência Social, para a gente tentar colocar uma casa de passagem aonde abrigasse essa mulher em situação de vulnerabilidade. Por quê? Porque Nova Prata hoje não tem uma casa, né? Tem até uma casa que seria uma casa especializada, que se chama Casa das Marias, que já tem em algumas cidades, né, do Brasil, essa casa, aonde a mulher pode ir para lá com seus filhos, arrumar um emprego, se restabelecer e conseguir sair, que seria uma ajuda, né, um instrumento para essa mulher sair dessa situação de violência, enfim. Aqui nós não temos ainda. A prefeitura dá um hotel ali, se eu não me engano, acho que é um dia, né, doutora? Um dia. Um dia, só para ela não morrer mesmo, né, enquanto ele está alcoolizado, enfim, então ela consegue dormir um dia lá naquele hotel e depois ela tem que se virar. Então, a nossa briga, né, nossa luta enquanto comissão da mulher advogada é instituir essa casa de passagem. Extremamente importante. Aonde a mulher poderia se estabelecer com as crianças, né, que seria muito importante ter os filhos junto, porque a mulher, ela sai de casa, ela leva os filhos junto com ela, né? Então, ter esse lugar.
Porque hoje em dia a gente visita a delegacia, enfim, a gente vê que as pessoas que estão fazendo esse trabalho, elas fazem muito com muito pouco. E muitas tiram o seu próprio dinheiro, o dinheiro do seu bolso, para poder apoiar essas pessoas, né? Então, nessa situação. Então, a gente vê isso aí, que falta essa parte... Falta essa ajuda, do né? governo, né? Esse olhar do governo mais sensível para essa mulher. Porque, que nem a doutora disse, é uma coisa que acontece longe, né? Não é nossa realidade. Porque a gente não tem muitas vezes o contato. Só né? que, infelizmente, né? Pode não ser na nossa roda. Mas se a gente olhar um pouquinho pro lado, a gente vai ver inúmeros. Que nem a doutora disse, 0 dias sem casos. Que triste ouvir isso, né? Hoje. Porque me parece que antes, lá no século VII, antes de Cristo, aí a gente ainda tá... Sim, a gente tá falando há 3 mil anos atrás, mais ou menos, comportamento, né? Frente à mulher, em bater, em maltratar, em ter ela como um objeto, né? E por não ter esse apoio, só da gente pensar... Por não ter esse apoio para essas mulheres, muitas delas acabam voltando pro marido, para casa, para a situação... Né, se submetendo a tudo aquilo. Eu percebo assim, quando a mulher ela vai se separar, não é por um grande fato. Não sei se a doutora concorda comigo. São pequenas coisinhas do dia a dia que vão juntando. Aí tu diz, mas vamos tentar consertar. Porque eu sempre acho que tem que dar um jeito, tem que dar um tempo, né? Mas depende da situação também. Mas enfim, então quando a mulher ela está decidida a se separar... Que ela já está esgotada. Já tá com um caminhão nada ali. mais segura ela. Ela dá seu jeito, ela vai pra casa de uma amiga, ela leva o filho, ela arruma um emprego, ela faz bico, ela dá um jeito. Agora é muito difícil ela se empoderar e conseguir sair daquela situação. Para ela chegar naquele ponto ali, estourei, explodiu, agora não tem mais volta, é muito difícil. Sim. Mas o bom é que eu percebo pra mim, pelo menos nos casos que eu pego, a partir do momento que ela decidiu, ninguém mais segura ela. Coisa, é né, isso gente? aí. Que é aquela parte da nós, mulheres guerreiras, né? Enfim, lutadoras e tal. Então, eu pra mim, eu tenho esse sentimento assim, sabe? Porque é muito difícil a separação. É muito difícil. É um momento, né? É que já é difícil quando tu tem uma estrutura familiar, quando tu tem um suporte financeiro. Quando tu não tem nada, aí realmente a difícil, pessoa se ela tem que ser uma vulnerável, super heroína, né? Porque não é fácil, enfim. E o que a gente percebe também é que elas tentam manter, o que a doutora falou é isso, elas tentam manter aquela união, mas em algum momento já não tem mais, né? Aquilo sofreu um desgaste tal e que não tem mais como manter aquilo, né? Então, às vezes é melhor romper de uma vez, porque a gente nota uma repetição de ciclos, assim. Crianças que foram criadas em um ambiente com violência, via de regra, tendem a repetir aquilo. Então, seria muito importante o Estado ter essa visão de que esse apoio, ele não é só para ela, ele vai se propagar com o tempo. E talvez a gente tenha futuros adultos que não vão mais repetir esse ciclo de violência, né? E com isso vai melhorando as gerações, né? Gente, que estão altíssimos, imagina. Sim, tá se eternizando, né? É algo muito, muito absurdo, né? A gente aceitar ainda hoje que isso aconteça, mas infelizmente acontece. Uau. Doideira. Agradecer homem.com, loja masculina com elegância e conforto, eu adoro. Roupinhas homem.com, sempre aqui. Viva Farma Farmácias, perfumes importados, medicamentos, maquiagem, escovas, que eu falo sempre que é um lugar que eu adoro comprar escova. Redsat Smart, vende manutenção de celulares e acessórios. Maravilhosos. Gente, que papo foi muito ótimo, incrível. Né? Meu Deus do céu. A gente ficou impactado assim quando conversando com a Jaque, que ela... Que ela falou do trabalho de vocês. Às vezes eu falo que Bruna, a gente vive numa bolha, né? Exatamente. A gente vive numa bolha e não tem contato com o que realmente acontece. Isso
Por Essa isso, informação acho que por isso que a gente queria ficou tão trazer. impactado. E a nossa relação, ela é uma relação completamente diferente disso tudo, né? A gente realmente toma o cuidado para dividir funções. A gente não olha para gênero, né? Como a gente falou, o Gil cozinha, eu vou ali e faço outra coisa. E aí a gente vai dividindo todo um campo de funções e tarefas e responsabilidades sem ligar ao gênero, né? E fora a admiração que eu acho que ambos têm que ter um pelo outro, né? Fazendo com que não tenha um maior ou um menor, né? Que a gente seja o equilíbrio dentro da relação, das relações, E porque quando né? isso começa também, né? São pequenas coisas, como tu falou, que aí vai perdendo a admiração, daqui a pouco perde o respeito, né? E aí E aí vai indo. E a gente não tocou nesse assunto aqui. Ai, podia ter outro episódio com elas, né? A gente não tocou nesse assunto aqui, mas muitas vezes não é só a violência física, né? Mas tem todo o abuso mental, que eu acho que é algo extremamente grave. Né? Às vezes a pessoa pode não encostar a mão em você, mas eu acho que... Nossa, Ela deu um soco, ela bateu no móvel, ela soqueou a mesa, ela gritou, ela botou o dedo na tua cara, né? A violência moral, violência patrimonial. A mulher destrói o celular, rasga a bolsa, né? Os objetos que a mulher gosta, não deixa a mulher ter acesso ao dinheiro. Exato. Hoje em dia o casal, mesmo que em união estável, só o marido trabalha, por exemplo, a metade daquele salário é da mulher, se ela fica em casa cuidando da família, da casa. Até porque se ele pode sair para trabalhar, é porque tem alguém para cuidar, essa né? mulher pega um dinheirinho, vai comprar um batom, uma lingerie, alguma coisinha, meu Deus, sabe? Então fica gastando com besteira. Só que a metade daquele dinheiro é dela, pertence a ela. É assim, a nossa lei fala que é assim. E elas não... Na verdade, acho que as mulheres nem sabem disso, É isso que eu ia falar, não tem um conhecimento. Acho que falta muita informação para as mulheres também, né? Entender. É um dos nossos papéis enquanto comissão da mulher levar esses assuntos para as comunidades. Desde quando eu me mudei para cá em 2014, eu vou pelas comunidades em Nova Prata, com uma colega minha também, enfim, ou outras colegas da comissão também, e a gente leva esses assuntos, né? Quais são os tipos de violência, o que eu posso fazer se eu sou vítima de violência, quais são as atitudes que eu posso ter, quais são os meus direitos, né? Ter direito à pensão alimentícia, ter direito ao afastamento dele do lar, ter direito que ele não fique te perseguindo, que ele não fique te mandando mensagens. Então, são vários instrumentos que a lei está nos possibilitando para que a gente também consiga apoiar. Só que para isso ela precisa saber que ela tem esses direitos. Exatamente. Né? Até pela Defensoria Pública. Que a gente nem sabe que tem direito a tantas coisas, né? Exatamente, era o ponto que eu ia tocar. Muitas mulheres, existem essas ameaças, inclusive, de que eu tenho dinheiro, eu vou pagar um bom advogado e você vai ficar sem os filhos, eu vou tirar tudo de ti, principalmente a questão dos filhos. Eles usam muito as crianças para atacar essa mulher, que eu acho que é né, não sou mãe, mas acredito que seja o maior pesadelo delas, é o afastamento dos filhos. Então, naquele contexto, assim, que já está todo desgastado, existe muita pressão psicológica, sim, inclusive nessa questão. Eu tenho dinheiro, a justiça vai ficar do meu lado. Não é verdade, tá? Busquem a Defensoria Pública, a gente faz um trabalho excelente, a gente tem, sim, dificuldades, mas acredito que dentro do que podemos fazer, a gente faz tudo que está a nosso alcance para atender bem essa mulher, e ela tem, sim, ela é um sujeito de direito, independente de ter ou não dinheiro, ela vai ser bem atendida e o judiciário vai amparar essa mulher. Perfeito. Eu só gostaria de fazer deixar um telefone, por favor. É 180, se você está em situação de violência doméstica ou qualquer outro tipo de violência, diz que 180. Eu já liguei,
a ligação é gratuita. Você é atendido, no primeiro momento tu é direcionado para uma secretária eletrônica, mas tu vai acessando os passos e inclusive para quem tem dúvidas quanto à Lei Maria da Penha, esse 180 também traz um monte de informações. Então lá tem uma assistente, uma pessoa especializada para receber a tua denúncia. Essa denúncia vai para a delegacia, vai virar um inquérito, a delegada vai apurar os fatos. Então é um canal muito bom para essa questão da violência, porque a mulher consegue, então, através do telefone dela, diz que 180 e denuncie. E mesmo aquela história também de que eu não posso deixar de falar, são tantas coisas importantes, né? Em briga de marido e mulher não se coloca a colher. Sim, se coloca sim. Diz que 180 e denuncie. Perfeito, muito obrigado em pegar um mimo. Ai, que bom, adoro. Muito obrigada, Gratidão, galera. Muito obrigada. Obrigado. Parabéns pelo trabalho de ambas. Obrigada. Incríveis. Gente, muito obrigada. Parabéns. Mais um episódio do nosso podcast. Um beijo pra vocês e até o próximo.